Ethereum é uma criptomoeda lixo, é uma criptomoeda centralizada, uma criptomoeda cheia de censura e por isso ela vai acabar sendo regulamentada e vai trazer muito problema para seus investidores. Pelo menos é isso que muitos bitcoinheiros aí maximalistas podem estar falando, mas o importante é a gente de fato analisar o fundamento e ver o que pode acontecer com o Ethereum, principalmente depois do que vai acontecer com a sua atualização Xangai, onde nós teremos o stake sendo liberado. Então, se você é um holder de Ethereum ou está considerando comprar Ethereum, esse vídeo vai ser muito importante para você, porque nós vamos desmistificar vários pontos para ver se vale a pena investir em Ethereum ou não, o quão centralizada é essa criptomoeda e se de fato ela tem chance de se tornar cada vez mais descentralizada, se ela está indo para o rumo certo ou não. Tudo começou com esse camarada aqui chamado Gary Gensler, que esse camarada, ele é o presidente lá da SEC, tá bom? Ou seja, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que trata ali sobre investimentos, produtos de investimentos, títulos do governo e tudo isso. A questão é que esse camarada falou que criptomoedas Proof of Stake são títulos, são considerados títulos, portanto devem ser regulamentadas. E aí entra o ponto que a Ethereum, depois que ela mudou o seu modelo de consenso de Proof of Stake, Proof of Work para o Proof of Stake, ela acabou se tornando aqui uma moeda passível de regulamentação. Só que tem um porém, esse camarada também e a CFTC, que são outros órgãos regulatórios, já falou que a Ethereum ela pode ser suficientemente descentralizada. O problema realmente é, em 2022, no final, lá em novembro, nós tínhamos que 79% dos blocos eram compatíveis com a OFAC. O que é isso? É um órgão também legislador dos Estados Unidos, onde nós temos ali que vai tratar de produtos financeiros. Só que a questão é que esse órgão aqui, devido ao Tornado Cash ser um aplicativo que era voltado para a privacidade das transações, acabou que ele estava bloqueando as transações vindo desse aplicativo. E através de um software chamado MEV Boost, que era um software que vários validadores utilizavam na Ethereum para que eles conseguissem ter mais rendimentos validando os blocos, ao utilizar esse software aqui, eles estavam compatíveis com a OFAC, ou seja, os blocos da Ethereum não estavam incluindo transações, quanto 79% desses blocos. E isso é muito ruim, justamente porque nós temos a maior parte dos validadores da Ethereum sendo corretoras centralizadas. E aqui nós tínhamos esse ponto de alta censura, alta centralização. Graças aos seus usuários e conforme o tempo vai passando, nós temos que cada vez mais participantes vêm para a rede e não estão utilizando mais o quê? Mais esse software que bloqueava as transações. Claro que algumas, como por exemplo o Binance e Coinbase ainda estão utilizando, mas o interessante é que agora em 2023, olha como caiu. Nós temos hoje 45% dos blocos. Ainda é relevante? Ainda é um pouco relevante, mas não são mais 79% e sim cerca de 45%. Então nós não temos tanta censura acontecendo na Ethereum agora. Até porque nós temos sobre esses validadores que estão utilizando esse servidor aqui, esse software que bloqueia transações, nós já temos um apelo da comunidade dizendo o seguinte: parem de utilizar, denunciem esses validadores. Por quê? Porque depende dos seus usuários, dos seus participantes. Nós temos a maioria dos validadores não utilizando o MEV, o software que bloqueia transações, esse problema começa a ser ali regularizado, começa a ficar cada vez menos pior do que de fato era. Então nós estamos indo para um caminho onde temos cada vez menos censura. Isso inclusive eu falei no meu Instagram essa semana, então se você quiser absorver mais conteúdo sobre cripto, pode ir lá, é de graça, é conteúdo gratuito que você vai receber todos os dias, tá bom? Eu também consigo tirar as suas dúvidas nas caixinhas de pergunta, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, a maior dúvida que eu vejo muito falando é sobre essa atualização Xangai que vai acontecer, que vai haver o desbloqueio de Ethereum, e aí nós temos a seguinte premissa. Quando a Beacon Chain foi lançada para o pessoal começar a fazer stake, isso foi lá em dezembro de 2020. Nessa época, a Ethereum estava custando cerca de $600. E a premissa é, poxa, muitos investidores compraram a $600, colocaram a Ethereum para fazer stake, ela ficou bloqueada. Agora que a Ethereum está custando cerca de $1.500, $1.600, muitos deles vão pegar essas Ethereums e vão vender a mercado para realizar lucro. A questão é, será mesmo que isso vai acontecer? Isso está programado para acontecer em março e programado é estimativa, porque pode atrasar, pode haver alguma coisa ou outra, isso aqui ser postergado para depois, mas o medo é que tem um despejo de Ethereums acontecendo no mercado. Inclusive, isso daqui foi feito com inteligência artificial, essa imagem muito legal. E aí entra que não é bem assim que funciona. Por quê? Porque não vai ser desbloqueado tudo de uma vez, tem regras que devem ser seguidas. O principal ponto é que a cada época vai ser liberado uma quantidade de Ethereums de acordo com a quantidade de validadores que nós temos na rede.
O documento aqui explica muito bem que foi feito pelo Tim Bacon, que é um cara muito influente no ecossistema da Ethereum, e nós temos a seguinte conta aqui. A cada época vai ser liberado os Ethereums ali, e a cada época corresponde a 6,4 minutos. Nós temos aqui um máximo de validadores que vão poder desbloquear naquele dia, de 1.800. Por quê? Porque, como diz aqui, 8 validadores por época requerem 524 mil validadores ativos, permitindo 1.800 validadores por dia. Hoje, na Ethereum, nós temos cerca de 522 mil validadores. Então, se a gente pega essa premissa, nós teríamos que o máximo de 1.800 validadores podendo liberar por dia. Se a gente pega 1.800 validadores por dia, liberando 32 Ethereums por dia, nós temos um desbloqueio de 57.600 Ethereums por dia. Fazendo isso daqui, uma multiplicação pelo preço da Ethereum hoje, uma estimativa aqui de 1,6 mil dólares, está 1.500 alguma coisinha, mas jogando para arredondar, nós temos uma pressão aí de venda da Ethereum, poderia ter de 92 milhões de Ethereums no mercado. Isso pode mexer no preço? Somente de uma única forma, se todo esse montante, todas as pessoas forem vender na mesma hora pela mesma corretora. Isso é muito difícil de acontecer, é muito improvável que isso aconteça. A outra premissa que vai a favor disso é justamente o quê? Se a gente pega a Ethereum hoje e compara com as outras Layer 1, com Cardano, Solana, BNB e Avalanche, nós podemos ver, cara, que não tem uma grande quantidade sendo feito stake. Na Ethereum nós temos 14%, já nas outras aí passa a cerca de 70%, 64%, 90%, então não é uma quantidade muito relevante do supply que está sendo feito em stake. E para ajudar ainda mais essa premissa, nós temos que o quê? 31% está em stake líquido, ou seja, o pessoal já consegue movimentar esse Ethereum. Quando você faz o stake na Lido, por exemplo, você coloca Ethereum para fazer stake, você recebe um recibo, o token STTH, como recibo do seu stake. Você consegue vender esse token porque ele tem um preço muito parecido com a Ethereum, sempre tenta seguir ali. Então não é uma quantidade muito relevante que vai vir para o mercado ser desbloqueada. Boa parte já está de certa forma desbloqueada e é apenas 14% que está em stake no suprimento total. E agora uma premissa que se a gente não para no primeiro pensamento, eu sempre falo para vocês irem para o segundo nível de pensamento, não ir com a manada. No segundo nível de pensamento nós temos o quê? Que aconteça desses validadores retirarem as suas Ethereums e começarem a vender no mercado. O que acontece com a taxa de staking? Ela começa a aumentar oferta e demanda. Se eu tenho menos validadores fazendo stake, a taxa de rendimento ela provavelmente vai começar a aumentar um pouco porque eu tenho menos demanda por aquilo. E isso vai servir como o quê? Como um incentivo para novas pessoas virem fazer o stake ou para os próprios validadores não saírem, não deixarem de ser validadores porque a taxa agora está mais atrativa. Então, conforme nós temos menos validadores, a taxa fica mais atrativa, incentivando de duas formas: os stakers, os validadores a ficarem e trazer novas pessoas para fazer o stake. Então, esse é o pensamento de segundo nível que a gente tem que dar uma olhada. O outro ponto que me faz achar que isso não vai ser ruim para a Ethereum é justamente aquela premissa, a velha premissa, né, do ESG, que a Ethereum agora está 99% mais saudável, mais amiga do meio ambiente. Isso daqui abre portas gigantescas para institucional entrar, empresas que têm bastante dinheiro, aguardando um montante de dinheiro gigantesco, só esperando o quê? De fato, isso daqui se concretizar, regulamentação se concretizar e tiver esse desbloqueio do stake, onde as pessoas conseguem vir fazer o stake e não precisa deixar aquilo travado. Isso chama institucional e chama também pessoas. Por quê? Porque as pessoas agora podem apostar sem ter o medo de ter a sua Ethereum travada. O próprio JP Morgan, que é um grande banco, já falou que a atualização da Ethereum em Xangai vai aumentar a participação. Então, isso que é interessante a gente olhar para esse segundo nível aqui. Tanto institucional pode vir pelo ESG e pelo desbloqueio e clareza regulatória, tanto as pessoas aqui pelo fato de agora não ter o medo de deixar aquilo ali travado. Por isso que eu sigo otimista com a Ethereum, tá bom? Isso daqui também foi criado por uma inteligência artificial. Tem vários vídeos aqui no canal e eu recomendo muito. Mas de verdade, você vê esse vídeo aqui se você quer de fato ganhar dinheiro com inteligência artificial, diferente do que todo mundo está fazendo. Aqui é o que está o segredo de verdade para você
investir em inteligência artificial de uma forma inteligente. Pensamento de segundo nível sempre, tá bom? Agora, o ponto que a gente não pode ignorar, de fato, tem uma certa centralização em questão do stake, porque nós temos aqui, ó, 30%, 24%, 54%, mais 10% aqui, cerca de 70%, assim, digamos, estão em poucos validadores, em Lido, Coinbase, ou seja, isso daqui precisa ficar cada vez mais descentralizado. Nós temos que ter outros participantes no mercado que disponibilizem o stake, disponibilizem aqui para a galera distribuir, não ficar concentrado em poucas mãos. Mas acredite que com o passar do tempo isso vem acontecer justamente porque essa liberação de stake fica mais fácil para as pessoas virem fazer o stake. E outro ponto que eu ainda continuo otimista é pelo seu roadmap. A roadmap da Ethereum é gigantesco. O próprio Vitalik Buterin já falou que tem muito para acontecer na Ethereum ainda, ela não está em sua versão final. E o ponto é que eles vão fazer aqui o sharding. E isso vai trazer mais escalabilidade para a Ethereum. E nós temos justamente a Polygon trazendo soluções ZK Rollups, que são soluções de escalonamento ali dentro da rede para deixar isso mais rápido, que é compatível com a EVM. Também já foi programado para essa ZK EVM da Polygon ser lançada em março. Isso pode ser muito bom para o ecossistema porque vai agregar as duas pontas ali. E o outro ponto que me deixa mais otimista com tudo isso é a sua dinâmica, as suas tokenomics, o seu modelo de tokens da Ethereum, que é o que? Hoje, cara, ela se encontra deflacionária. Nós temos emissões de menos 0,043%, ou seja, o supply da Ethereum hoje, ele é negativo. Temos cada vez menos oferta no mercado, sendo que a demanda está aumentando cada vez mais. Princípio básico da economia. O supply growth hoje é negativo 1,34%, enquanto o do Bitcoin hoje está em 1,78, 1,58. Claro que isso daqui um dia vai se tornar zero, mas ele não chega a ser deflacionário no caso da Ethereum, cada vez menos emissões. Então, se a gente pega o bull market, com tudo isso acontecendo, bastante demanda vindo para o mercado, e quanto mais atividade nós temos no ecossistema da Ethereum, mais queimas isso vai ter ali. Ou seja, mais atividade, mais queimas, mais demanda, mais queimas. É um negócio que ele se abraça e no bull market isso pode trazer um resultado muito positivo para a Ethereum, por isso que eu sigo otimista. Mas isso é somente a minha sincera opinião, gostaria de trazer esses pensamentos de segundo nível para você não ir com a manada e de fato sempre olhar o quê? Os fundamentos. Fechou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, desejo para você um ótimo dia, uma ótima semana e claro, ótimos lucros. Vejo você na próxima, esqueci de pedir o like. Deixa o like aí, vai. Tamo junto.